Oi, gente, tudo bem? Cheguei com a energia da alunação canceriana que vai começar nessa quarta-feira e vou fazer para cada signo dessa vez. E vou tentar fazer de uma forma mais diferente aqui, tá, gente? Eu vou tirar uma carta para cada área, um conselho. Eu vou começar, queria dizer que hoje eu vou trazer o meu primeiro baralho de tarô, que é o de Marcélia, que eu ganhei da minha prima maravilhosa canceriana. E eu vou começar pelo signo de Câncer. Esse baralho foi ela que me deu, foi o primeiro baralho que eu comecei a estudar, comecei a aprender por ele. E estamos na alunação canceriana, estamos com Câncer regendo o Sol nesse momento também, então nada mais simbólico do que trazer essa coisa afetiva, né? Que me lembra essa coisa canceriana, que é de voltar para a família, de lembrar das nossas origens, né? Então eu resolvi trazer o baralho de Marcélia hoje. Vou complementar com os outros baralhos pra gente clarificar as leituras com os baralhos que vocês já estão acostumados a ver por aqui. Gente, então, para começar sempre, curtir, compartilhar, se inscrever, ativar as notificações se você quiser saber toda vez que tiver um vídeo novo. Eu vou começar a gravar uns conteúdos também, gente, muito interessantes, que serão uma misturinha de astrologia com tarô, a pedidos também. Então, eu vou começar a gravar esses conteúdos, então provavelmente vão ter mais vídeos no canal. Então se inscreve para receber notificação quando esses vídeos saírem. Curte os vídeos que ajuda a aparecer para mais pessoas. Preciso muito que esse vídeo alcance mais pessoas. Todos os vídeos que eu faço aqui é com o objetivo de trazer o meu trabalho para mais pessoas, para as pessoas verem como funciona o meu trabalho e se a sua energia se conectar para você vir fazer uma leitura comigo. Inclusive, caso essa energia geral ressoe com você e você quiser fazer uma consulta particular comigo, meus contatos estão na legenda do vídeo, tá bem? Então, vamos começar? Oi, arianos! Tudo bem com vocês? Demorei, mas cheguei. Dessa vez vocês ficaram quase por último, mas cheguei. A leitura de vocês vai ser linda, desejo muito boa sorte para vocês. E vamos ver o que tem nessa lunação canceriana para vocês, tá? Vamos lá. O que temos para os arianos? Primeira carta, por favor. Dois de espadas. O que vocês estão com dificuldade de enxergar ou não querendo enxergar aí sobre as coisas da vida de vocês, que talvez precisem, que são desafiadoras, né? Parece que aqui eu já sinto como se tivesse alguma coisa bloqueando a vida de vocês, que assim, quem está bloqueando são vocês mesmos, tá? Mas aqui é como se vocês estivessem evitando ver, evitando querer olhar para isso, tá? Aqui é como se vocês tivessem consciência de que algum desafio precisa ser resolvido, alguma questão precisa ser resolvida, mas talvez você esteja num momento mental aqui com dificuldade de olhar para isso, tá? Não enxergando ou não querendo enxergar, se iludindo um pouco talvez, tá? É o que tá vindo pra mim já assim com a primeira carta, tá? Mas vamos continuar, vamos clarificar. Eu vou continuar aqui com a leitura e vou clarificar esse dois de espadas daqui a pouquinho com outro baralho, tá bom? Mas o dois de espadas, ele sempre fala sobre uma indecisão, sabe? Sobre alguma coisa. E talvez seja essa indecisão que esteja, assim, consumindo um pouco da sua mente, no sentido
de você... É como se você não tivesse conseguindo olhar para isso porque você não sabe que decisão tomar sobre isso, tá? Então, por estar indeciso, você está evitando olhar para isso. Mas pode ser que agora chegue o momento de você precisar realmente encarar esse desafio, tá? Mas vamos lá, daqui a pouquinho eu clarifico e vamos ver se vai confirmar isso, tá bom? Mais uma aqui, área profissional do Ariano, por favor. A temperança. Perdão. A carta da temperança. Aqui pode ser que a nível profissional você esteja precisando também alinhar as suas expectativas sobre o que você tem feito para o seu profissional e o que você tem sentido que não está recebendo. É como se, eu estou enxergando aqui como se você tivesse sentindo um desajuste, sabe? E isso precisa entrar em equilíbrio para que você consiga desenvolver o seu trabalho melhor. Em outros baralhos, que não é o caso dessa figura aqui, sempre mostra a carta da temperança com um pezinho na água e um pezinho na terra, como se precisasse realmente dessa mistura de temperamentos. Você precisa do seu pé no chão para fazer acontecer, né, para agir, mas você precisa alinhar com as suas expectativas emocionais, tá? Como se aqui estivesse me dizendo o seguinte, você precisa alinhar o seu desejo emocional do que você faz, de como você trabalha, com o trabalho que você tem hoje. Vamos dizer aqui que você não está no emprego que você gosta. Então, isso deixa o seu emocional um pouco desajustado. Ontem eu estava escutando um podcast da Lela Brandão, que eu adoro, e ela falava muito sobre essas transições que a gente faz, essas mudanças de carreira que a gente faz na nossa vida, só que não tem como a gente simplesmente sair de um e para outro. Ela deu um exemplo de você querer, você trabalha como é que foi o exemplo que ela deu? Você trabalha com um financeiro de uma empresa, só que o seu sonho é ser professora infantil. E foi exatamente esse o exemplo dela. E aí, para você fazer essa transição de carreira, você precisa fazer uma especialização. Você não consegue ser professora no dia seguinte. Você precisa de uma especialização, de um curso, de uma licenciatura, né? E tudo. Então, no exemplo, ela falava justamente sobre esse tempo de transição que a gente tem de um para o outro. Você não deixa de ser do financeiro e vira professora do nada, né? Você tem um momento ali que você está entre um e outro. Você, enquanto faz a sua especialização, você ainda trabalha, né? Então, aqui, eu acho que esse alinhar as expectativas é sobre você... e pode ser isso aqui, ó, que você tá com dificuldade de decidir, né? Se você sai desse emprego, se você fica nesse emprego, se você... caso ou compra uma bicicleta, né? Então aqui você precisa ver se comprar uma bicicleta vai te satisfazer emocionalmente, mas se você precisa deixar o seu casamento, deixar de casar para comprar uma bicicleta, entende? Acho exemplos ótimos, mas entendeu o que eu quis dizer? Você não precisa deixar de fazer uma coisa para fazer outra. Você precisa equilibrar uma com a outra enquanto você faz essa transição, tá? E aí encaixa para o que for. Eu dei o exemplo aqui, mas assim, como a carta da temperança caiu a nível profissional, acredito que esteja um desajuste, tem alguma coisa aqui na sua vida profissional que não é exatamente como você queria que estivesse. Eu penso muito que é sobre a troca não tá justa, tá? A
carta do outro baralho voou aqui. Olha qual carta. Aí aqui, nada acontece por acaso, né, gente? Aí aqui mostra o pezinho dela, um na terra, outro na água. Olha só como é que nada é por acaso. A carta simplesmente voou do outro baralho. Vou até colocar uma pedrinha aqui em cima pra não voar. Gente, ó, confirmando, tá? Então vamos lá, vamos continuar. Daqui a pouco eu clarifico e a gente elabora um pouquinho mais. Aqui para área espiritual do Ariano, por favor. Mais uma carta, caíram várias. Mais uma carta, por favor, para a área profissional, ó, para a área espiritual do Ariano, das Arianjas. Deixa eu ver se eu conheço alguma Arianja. Minha irmã é uma Arianja. Falando em minha irmã. Rainha de Paus. Rainha de Paus, gente, na parte espiritual, ela aqui pra mim é uma confirmação de que a sua espiritualidade está contigo. Se você tem alguma figura feminina da sua espiritualidade que é uma figura importante pra você, é como se ela tivesse te comunicando aqui que ela está presente com você, que ela está do seu lado. Pode ser uma cigana, pode ser uma pombagira, pode ser... Esses dias eu escutei uma moça que eu sigo falando que essa carta representa para ela muito Yansan. Então, se você é filha de Yansan, e arianos, nossa senhora, filhos de Yansan, arianos, meu Deus. É como se aqui você tivesse amparado por essa força, tá? E aqui, ao que eu vejo, é como se, pelas questões que saíram aqui já, como se você pudesse pedir essa força, tá? Se você tem essa guia espiritual aqui, feminina, pede pra ela orientação pra te ajudar a deixar os seus pensamentos desanuviados para que vocês consigam pensar com clareza e tomar a decisão de resolvê-los, né? Olhar para eles com carinho, com cuidado. E a nível profissional, aqui para você conseguir fazer esse equilíbrio, conseguir fazer esse ajuste que você precisa para equilibrar as coisas no seu trabalho. Peça para essa força que te ampara, essa guia espiritual que você tem, para que ela te dê os recursos que você precisa para conseguir isso. Aqui a nível mental, eu acredito que se você pedir para ela clarificar a sua mente, toma um banho, né, de repente aí de ervas, para poder que banho de cabeça, né, para você conseguir clarear o que precisa de claridade, tá? Vamos lá. Eu espero que minha irmã assista essa leitura, só porque é muito simbólico essa carta aqui pro signo dela. Vamos lá. Aqui, mais uma, por favor. Olha só. O conselho é que você, 9 de ouros, é que você, para realizar e conquistar as coisas materiais que você quer, você precisa de atitudes de rainha. Você precisa ter uma atitude, em outros baralhos também, esse 9 de ouros, ele sempre é uma mulher já muito bem resolvida, a figura, tá? Feminina, muito bem resolvida, muito realizada aqui já, tá? Então aqui é como se te aconselhasse a ter uma postura muito segura de si mesma. Você precisa se enxergar aqui como uma figura que tem o seu valor, tá? Essa carta fala muito sobre isso. Você precisa enxergar o seu valor para que você não tenha medo de enfrentar os desafios e as questões que você precisa enfrentar, tá? A carta do 9 de ouros, ela
fala sobre realizações. Só que você só realiza a hora que você se abre para resolver as coisas que precisam ser resolvidas, tá? Vamos agora clarificar essa parte da leitura aqui, essa primeira parte da leitura, para a gente poder entender o que essa primeira parte quis dizer, né? Vou clarificar com o baralho das bruxas, né? Principalmente agora que vê Rainha de Paus, não tem como ser diferente. Amo essa carta, minha rainha preferida, são os arquétipos que eu tenho utilizado na minha vida. E, gente, é muito potente, tá? Quando você se transforma numa Rainha de Paus aqui, quando você se utiliza desse arquétipo, desse perfil que é a Rainha de Paus, você consegue se colocar no seu devido lugar, tá? Se colocar em lugar que é seu e não se deixar estar em lugares que não são seus, tá? Vamos usar desse arquétipo. Vou clarificar aqui, por favor. Clarifica esse 2 de espadas aqui pra mim. Campo pessoal, por favor, dos arianos, das arianas. 2 de espadas. Quatro de espadas. Então, gente, o 4 de espadas caindo debaixo do 2 de espadas, ele me diz o seguinte: para que você consiga tomar decisões, sair desses conflitos de incertezas, de fugir da resolução da coisa, você precisa tirar um tempo para você, um tempo de descanso. Parece que aqui a sua mente está muito turbulenta, muito cheia, é uma mente muito assim ocupada, que não te dá o tempo que você precisa de descanso para refletir de fato, tá? Para ter uma noite de sono tranquila, você precisa de um descanso. Vamos dizer aqui que você precisa de férias, tá? Se você não tira férias há muito tempo e se as questões da sua vida estão te causando muito desgaste mental, te dando ansiedade, né? Essas questões, esses distúrbios que a gente tem tido nos tempos de hoje, que são mentais, né? Esses ansiedade, burnouts. Então aqui, a qualquer nível da vida, né? Mas normalmente são a níveis profissionais, que é onde acho que exige mais da nossa cabeça. Mas aqui na sua vida pessoal e na sua vida num todo, né? Num geral, você precisa resolver coisas, mas que você não vai conseguir resolver se você não tirar um tempo para você, tá? O 4 de espadas, ele fala sobre esse tempo de pausa, de descanso, e eu sempre falo que acredito que pra gente desanuviar mesmo um mental que tá em desequilíbrio, que tá doente, né? A gente precisa respirar, tá? Porque o respirar, ele sempre, gente, respirar é o básico que a gente faz na nossa vida pra voltar pro lugar, pro nosso corpo se entender na presença. Quando a gente tá ansioso, quando a gente tá com alguma questão que tá tirando a gente do eixo, assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é parar e respirar. Primeira coisa. Todos os conselhos falam, calma, respira, para. E aí, no respirar, você pode aqui fazer uma meditação, fazer realmente uma pausa. Se você tiver a oportunidade, puder, e for uma questão que tá te afetando a nível profissional também, e se você tiver a oportunidade de tirar férias, é o melhor conselho aqui, tá? Porque talvez o
o que precisa para clarificar a sua mente aqui, para que você consiga realmente tomar essas decisões, é dessas férias. Gente, o sol agora, ó, pegou, hein? Pegou, e aí o importante é que vocês estejam recebendo a mensagem, tá? Me ver é o de menos, tá bom? Agora vamos para a temperança. Vamos clarificar essa temperança aqui. Profissional clarificando a temperança, por favor. Clarificando a esperança, vocês ouviram, né? 4 de ouros. Aqui realmente é como se você estivesse segurando alguma coisa que tá te... Você tá segurando alguma coisa aqui que está demais para você, tá? Você precisa deixar algumas coisas irem, soltar algumas coisas. É como se aqui você estivesse dando mais conta do que deveria ou do que você consegue dar, tá? Aqui eu vejo na minha cabeça assim, alguém segurando. Aqui ele tá sentado, mas na minha cabeça é como se ele estivesse segurando esse baú sozinho e tá pesado demais. Ele precisa de alguém para ajudar. Ele precisa equilibrar esse peso, tá? Aqui isso aqui, ó, o 10 de espadas de baixo. Esse peso aqui que você tá segurando, se você não tomar conta, vai afetar sua saúde, tá? É sobre isso. Se você não equilibrar, dar um jeito de equilibrar esse ritmo da sua vida aí a nível profissional, você vai possivelmente ter um afeto aí na sua saúde física, tá bom? É isso. Não tem mais nem o que dizer. Já falei muito sobre equilibrar, sobre tirar, descansar, fazer uma pausa. Aqui agora cabe a você ver o que é possível para você fazer para te dar essa liberdade de fazer isso, tá? Vamos lá, clarificar a rainha de paus aqui a nível espiritual, por favor, das arianes. Rainha de paus, clarifica a rainha de paus para mim, por favor. Nível espiritual, rainha de paus aqui, por favor. Clarifica. Oito de paus. Ó, gente, isso aqui se não é Yansan, eu não sei mais quem é, tá? Gente, eu não sei quem é, tá? Olha isso aqui. Olha esse furacão atrás desse 8 de paus. Debaixo da rainha de paus. Aqui, gente, a partir do momento que você busca na sua espiritualidade esse amparo, esse apoio, essa ajuda de por favor, me ajuda a descansar, me ajuda a clarificar a minha cabeça, me ajuda a desapegar do que eu preciso desapegar. Se não é a sua espiritualidade aqui, vai ficar mais difícil de você fazer. Aqui não é sobre somente se você não buscar a sua espiritualidade não vai funcionar. Aqui é porque tá muito claro pra mim aqui que esse apoio que você vai ter da sua espiritualidade, ele vai te ajudar a sair disso muito mais rápido do que você pensa, tá? Então, a partir do que você pede pra sua espiritualidade, o que chega rápido, chega muito rápido. É como se as suas preces fossem ser atendidas assim, instantaneamente. Como se você pedisse assim, Yansan, minha mãe, me ajuda a tirar férias. E aí, de repente, você tira férias no próximo mês, tá? Tô dando só um exemplo, tá, gente? Tô aqui usando Yansan de exemplo, mas qualquer espiritualidade que você se ampare, qualquer
tipo de crença que você tenha, a partir do momento que você pede ajuda para a espiritualidade, ela te responde muito rápido e te faz alcançar o 9 de ouros. Mas vamos clarificar esse 9 de ouros aqui para confirmar. 9 de ouros, clarifica esse 9 de ouros aqui, conselho de Áries, por favor. Exatamente, a carta da morte. Aqui a carta da morte debaixo da carta do 9 de ouros, gente. E depois de tudo que eu falei aqui, é o seguinte: você finaliza com ciclos desgastantes, você finaliza com que sejam essas férias, tá, gente? Você rompe a partir dessa pausa que você faz com tudo que não te serve mais, com tudo que não é seu mais. Parece que você começa a desbloquear as coisas que estão bloqueadas na sua vida para avançar, tá? Aqui é como se você não estivesse querendo olhar, lá no começo quando eu disse, né, que você não estava querendo olhar para os conflitos que você tem tido, para os desafios que você precisa resolver. A partir do momento que você destrava isso, você, vai desembolando tudo na sua vida começa a fluir, você começa a ver as coisas acontecendo de forma muito rápida, tá? Alguns ciclos são difíceis mesmo, e aqui me parece que você precisa encerrar ou tem algum conflito, algum desafio aí na sua vida que esteja te segurando muito, que está sendo muito difícil para você fazer essa escolha. Mas olha aqui na carta da morte que tem uma porta fechada e outra aberta. A partir do momento que você fecha a porta aqui de encerrar o que você precisa, de resolver o que você precisa, a outra porta já está aberta aqui para você alcançar outros níveis melhores e mais leves para você, que não te desgastem tanto. Talvez essa pausa, essas férias que você precisa, vieram duas cartas 4 em sequência, né? A carta de número 4, elas normalmente representam essas estagnações que a gente tem na nossa vida. E aqui, daí pra frente, a gente consegue avançar, tá? Então, acho que aqui eu vou encerrar, né? A mensagem que eu tenho pra vocês é essa. Se essa mensagem ressoou com você, se você quiser fazer uma leitura particular para entender melhor quais são essas questões da sua vida que você tem que olhar e como fazer isso, me chama pra gente marcar uma leitura particular e tentar entender isso aqui, tá bom? Mas o meu conselho maior aqui é que para que você consiga fazer os movimentos que você precisa de encerrar, de desbloquear, de clarear a sua mente, todos esses movimentos, a sua espiritualidade está aí do seu ladinho, tá? E a hora que você chamar, ela te atende, tá bom? É isso, Arianes. Um beijinho pra vocês. Até o mês que vem.